repertório musical desse, eu fico até envergonhado de vir aqui à frente. Bom, nós vamos avançar hoje. Ontem nós estudamos um pouco sobre os perigos de aderirmos ao pensamento de que os nossos pecados serão removidos somente na vinda de Jesus. Isso pode nos fazer perder a oportunidade de salvação. Porque se nós não nos preocuparmos com os nossos defeitos de caráter, a porta da graça vai se fechar e aí já não haverá mais oportunidade. E hoje eu gostaria de estudar com os irmãos de forma um pouco mais central, essa questão do fechamento da porta da graça. Então nós vamos ver algumas histórias, vamos ver alguns aspectos das festas judaicas, e eu espero que todos possam me escutar pacientemente e procurarem me acompanhar no raciocínio, ok? Deus foi acusado injustamente. E talvez as duas maiores provas, os dois mais sólidos argumentos de Satanás foram os anjos no céu, que não puderam guardar a lei, parte deles, e o homem. Então, a transgressão das criaturas de Deus é a prova cabal que Satanás tem para dizer que as suas declarações são verdadeiras e coerentes. Deus, então, por causa disso, acabou sentando-se no banco dos réus e tem esperado pacientemente chegar o momento em que ele será reivindicado. E ele vai depender disso, ele vai depender dos 144 mil para ser reivindicado. Assim como a queda de Adão foi uma prova cabal para Satanás, quando os 144 mil, sem intercessão, passarem pelo tempo de angústia, sem transgredir a lei de Deus, vai ser a prova cabal de que Deus está certo neste grande conflito. Então, na verdade, hoje nós vamos tocar em alguns pontos que pode soar até como heresia se vocês não acompanharem o raciocínio. Mas vai chegar um momento, e este momento é depois do fechamento da porta da graça, que a existência do pecado ou a extinção dele não vai depender de Deus. Não vai depender de Deus. Vai depender do homem. Às vezes nós desfocalizamos muito, e essa tem sido a teologia predominante da Igreja Adventista, desfocalizamos muito a responsabilidade do homem. Como se o homem fosse tão inocente assim. Ou como se o homem tivesse uma participação tão débil e tão frágil na extinção de um pecado que ele mesmo foi responsável por surgir nesse mundo. Então, nesse período, meus irmãos, porta da graça se fechou em diante, a continuação do pecado ou a extinção dele vai estar em nossas mãos, não nas mãos de Deus, nas nossas mãos. Vai depender de nós. Deus apostou o seu trono na fidelidade dos 144 mil. Deus apostou a sua dignidade e a sua honra na fidelidade da última geração. Vocês já pararam para pensar como ficaria Deus diante de todo o vasto universo se o homem fracassar nesta obra? Ele vai ser ridicularizado. Satanás no final vai triunfar. No final, Satanás vai ser reconhecido como aquele que tinha razão no grande conflito. Deus depende de nós, hoje, e muito mais nessa luta final, quando a porta da graça se fechar. Eu gostaria de convidar vocês a irem comigo no livro de Jó. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque o assunto é delicado. Não difícil, mas delicado porque ele pode ser mal interpretado. Livro de Jó. Todos estão lá? Jó capítulo 1, verso 1. Jó 1, verso 1. Um voluntário pode ler para mim. Então aqui nós temos um tipo
limitado da última geração. Limitado por quê? Porque um tipo é sempre mais limitado que o antítipo. Então aqui nós temos um tipo, um paralelo da última geração, Jó. Jó é um personagem exclusivo, por quê? Porque Jó ilustra como será a realidade do fechamento da porta da graça na experiência do povo de Deus. Porque Jó passou por esta experiência. Jó passou pela experiência de viver sem um intercessor. Jó passou por esta experiência. Então ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ele teve 7 filhos. E aconteceu certa vez que Satanás, juntamente com os filhos de Deus, se apresentou diante de Deus. E o verso 8 diz: E disse o Senhor a Satanás: Satanás, observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. O livro de Jó, na verdade, é um livro jurídico, além de ser um livro poético. Mas comumente nós colocamos os personagens fora do seu devido posto neste cenário. Por exemplo, comumente nós colocamos Deus como juiz aqui. Mas na verdade, na história do livro de Jó é outra coisa que é ilustrado. No livro de Jó nós temos um advogado de acusação. Quem é um advogado de acusação? Satanás. Nós temos um réu. Quem é o réu? Deus. Deus. Não, o réu é Deus. E quem é a testemunha de defesa? Jó. No livro de Jó, Deus é quem está sendo julgado, não Jó. Temos Satanás acusando Deus. Olhem só o verso 9. Então Satanás disse a Deus: porventura, Jó é obediente em vão? Olha a pergunta indagadora. Deus falou para ele: olha como que Jó é obediente, fiel. Aí Satanás responde: mas será que ele é fiel em vão? Ou tem alguma coisa por trás? Nesse momento ele tentou plantar o quê? Uma dúvida. E os seres celestiais olham: mas como assim? Jó então é fiel por interesse? E aí Satanás declara, verso 10, porventura você, ele apontando o dedo para Deus agora, não abençoastes a ele tudo que ele tem? A obra da sua mão não fizeste prosperar? O seu gado tem aumentado na terra? Ou seja, é claro que Jó é fiel. Jó é fiel porque você abençoa ele. Você é que é o culpado dessa fidelidade no sentido de favorecê-lo. Ou seja, a fidelidade de Jó é uma fidelidade com segundas intenções. E aí ele fala no verso 11, estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que ele vai blasfemar contra ti. Então, na verdade, o que foi posto em xeque aqui foi o caráter de Deus e a integridade de Jó. Então, era necessário que nesse momento Deus fizesse o quê? Esclarecesse as coisas. Era necessário Deus tornar patente quem realmente era Jó e que Deus não estava favorecendo a Jó. E por causa disso ele era fiel. E Satanás disse, toca com tua mão em tudo que ele tem, para você ver o que vai acontecer. Verso 12, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Nesse momento, o que Deus fez? A porta da graça se fechou para Jó. Ele está nas suas mãos. Pode fazer o que quiser, só não toque na vida dele. E você vai ver se ele é fiel ou não é fiel. Vocês já pararam para imaginar o espanto, nesse momento, dos seres não caídos diante desta situação? Deus entregou Jó nas mãos de Satanás. Faça com ele o que você quiser, contando que não toque em sua vida. E aí, Satanás, em um único dia,
destruiu tudo o que Jó possuía. Família, bens, dignidade, destruiu tudo. Levou Jó ao zero, ao pó, à lama. E o verso 11 é interessante que Satanás disse, estenda a tua mão contra ele. Ele queria que Deus tocasse. Porque se Deus tocasse, quem seria injusto? Deus. Mas Deus falou, não, esteja a tua mão contra ele, não a minha. Eu deixo. Ou seja, eu não vou interferir. Eu não vou interferir. A porta da graça se fechou para Jó. Verso 20, quando Jó soube de todas as misérias que havia acontecido com sua família, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e lançou-se na terra e adorou, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, e em tudo isto, Jó não pecou contra Deus, nem lhe atribuiu falha alguma. Esta é a experiência daqueles que viverão o período em que a porta da graça estiver fechada. Não pecou e não atribuir a Deus falha alguma. Por mais que as agressões que Jó tivera sofrido tenham sido graves, elas não foram suficientes para levá-lo a pecar. E nem atribuir a Deus falta alguma. Bendito seja o nome de Deus, disse Jó. Passou mais algum tempo, e novamente a cena se repete. Jó agora era um homem pobre, um homem que não tinha família, só tinha uma mulher que era o preguinho na parede. Satanás só poupou a mulher porque iria usá-la mais tarde. Mulher não santificada é instrumento do diabo na vida do marido. Isso é o que se demonstra na história de Jó. E aí no verso 3 do capítulo 2, disse o Senhor, as últimas linhas do verso 3, olhaste para meu servo Jó, ele continua fiel, mesmo havendo tu me incitado contra ele, para o consumirem sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto Jó tem, dará por sua vida. Então ele não estava satisfeito, Jó se demonstrou fiel. E Satanás não ficou satisfeito, ele falou, não, eu quero mais. Eu quero tocar na saúde dele. Retirar os bens não foi o suficiente para levá-lo ao pecado. Mas se tocar na saúde dele, sim, ele vai blasfemar contra Deus. E aí o verso 5, verso 4. Então Satanás disse, pele por pele, e tudo quanto o Jó tem dará por sua vida. Porém, estende a tua mão, disse Satanás, e toca-lhe os ossos e na carne, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. Verso 6, disse o Senhor a Satanás, eis que Jó está em suas mãos. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa séria, vocês já imaginaram? Deus falou para Jó, eis que Jó está nas suas mãos, Satanás. Faça com ele o que você quiser, só não tira a vida. Deus deu de bandeja Jó para Satanás. Mas ele tinha confiança no caráter daquele que era sua testemunha. É isso que ele espera de nós, é isso que ele espera. O Daniel está nas suas mãos, faça com ele o que você quiser. Ter a confiança, ter a certeza de que ele pode depositar a confiança em nós, da mesma forma que ele depositou em Jó. Vocês pararam para imaginar o que teria acontecido se Jó fracassasse nessas provas? O vexame que Deus ia passar diante do universo? A vergonha que ele ia passar? Meus irmãos, e aqui foi algo sério. Deus realmente abriu mão de toda a proteção e falou, olha, aqui está ele, faz o que você quiser, só não mata, está ali, ó, eu não vou fazer nada, está entregue em suas mãos. É isso que vai acontecer no tempo de angústia, nós seremos entregues nas mãos de Satanás, para sermos provados.
A irmã White diz assim: Jesus tomou o cálice das fezes até a última gota. E nós teremos que tomar o cálice das fezes até a última gota também. Quando eu digo que é momento de lutar, eu não estou brincando. Eu estou falando muito sério. Vocês já imaginaram se hoje o Senhor falasse: o Jonatas está nas suas mãos, Satanás. Faz o que você quer. Está nas suas mãos. Eu não vou mover um dedo. Ele está entregue a você. Meus irmãos, com a restrição de Satanás, com a restrição do Espírito Santo, nós já sofremos tanto. Vocês já pararam para imaginar o que vai ser quando Deus tirar toda essa restrição? Quando todas as potências das trevas caírem sobre nós? Seremos presas fáceis, se nós não estivermos acostumados a lutar. Vocês estão compreendendo o perigo disso? Jó foi entregue nas mãos de Satanás, para Satanás fazer com ele o que ele bem entendesse. Deus não interferiria, Deus não manipularia os fatos. Deus iria permitir que Satanás fizesse o que ele quisesse com Jó. Então, verso 7, saiu Satanás da presença do Senhor e imediatamente já feriu Jó com úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Verso 13, e os amigos de Jó foram ter com ele e permaneceram 7 dias e 7 noites, e nenhuma palavra disseram, porque viam o qual grande era a dor que Jó estava sofrendo. A dor era tão grande, aqueles cascões tão salientes, que segundo as Escrituras ele raspava com caco de telha. Satanás levou Jó ao extremo do que o ser humano pode suportar. Se eu não consigo me manter firme com coisas tão pequenas, meus irmãos, me faltam as palavras. Mas se eu ainda não tenho coragem moral para fazer um culto, para passar uma noite em oração, que tipo de céu eu vou estar esperando ter? Se eu não consigo vencer uma coxa de galinha, se eu não consigo tomar água nos horários certos, ou pelo menos ingerir a quantidade de água certa para o nosso próprio bem, se eu não consigo estudar a Bíblia ou ler a Bíblia pelas madrugadas, como é que eu vou passar por essa situação? Eu dou um conselho: se você não consegue fazer isso, e não tem coragem moral suficiente, é melhor ir para o mundo, porque vai perder a salvação do mesmo jeito. Olha a situação que este homem, que é uma ilustração limitada, enfrentou. Imagina no final. Verso 10. Porém, Jó lhe disse: como falas qualquer doido, fala tu, recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó contra Deus com os seus lábios. Satanás tocou, talvez, a parte que mais dói em nós, que é a nossa saúde. E anteriormente a outra parte que mais nos atinge, a família. E mesmo esses dois pilares que comumente desestabilizam a vida espiritual de um homem, não foi suficiente para sequer tremer a vida espiritual de Jó. Olha as palavras do homem: se eu recebo bem, por que não recebo mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Jó ainda diz à frente: se a minha pele for removida, com minha carne eu clamarei ao Senhor meu Deus. Ali nós temos um homem que foi um exemplo limitado da última geração. Ah, meus irmãos, nós estamos brincando. O tsunami está vindo atrás de nós e nós estamos aqui brincando como crianças, fazendo castelos na areia. Eu
Eu não sei quantos estão lúcidos nesse momento, ou estão entendendo, mas diante daquilo que nos espera, eu considero que estamos construindo castelinhos na areia enquanto o tsunami está vindo atrás. É momento de uma luta mordaz contra a miserável preguiça que nos atinge de estudar a Bíblia. O povo de Deus hoje perece por falta de conhecimento. Você conversa com tantas pessoas que têm 20 anos de igreja e o cidadão ou a cidadã não consegue dar um estudo decente sobre o sábado, ou sobre a imortalidade da alma, ou vou ser mais pessoal ainda. Se eu fosse um teólogo pentecostal, quantos conseguiriam me convencer pelas escrituras que a alma é mortal? Agora, e eu vou ser ousado em dizer, eu acredito que menos da metade não teria condição. Mesmo se falando de pessoas que professam a verdade presente. É duro a realidade. Mas é assim que é. Se nós não cessarmos com a brincadeira de ser cristão e passarmos a realmente ser cristãos, como a Idade Média foi, quando uma criança era interrogada e citava o Novo Testamento quase todo de cor, quando jovens, como aquele jovenzinho ali, saíam para comportar, pregavam eloquentes sermões sem a Bíblia, porque memorizavam tudo, convenciam até nobres naquela época, altos intelectuais. Se nós não pararmos de brincar para alcançar esse estágio, de que vale ser cristão? De que vale ser cristão? Meus irmãos, nós vivemos em tempos sérios. A história de Jó está prestes a se repetir na nossa vida. Mas Deus não nos aceitará se oferecemos o mesmo serviço que eles ofereceram. Não sou eu quem estou dizendo, é a serva do Senhor. Testemunhos Seletos, volume 1, página 89. Ah, então eu vou ser igualzinho o Jó. Tudo bem, mas você corre risco. Porque as Escrituras dizem que eu preciso superá-lo. E se está difícil empatar, quem dirá ultrapassar? Hoje, se eu tenho uma duplicata vencendo, eu fico uma semana sem dormir. Jó perdeu tudo que tinha. Se tornou pobre. Segundo bens, miserável. Depois perdeu a saúde. Tudo isso foi obra de Satanás na vida daquele homem. Nós seremos provados muito mais. Se eu ainda estou patinando na pocinha de lama, como eu vou atravessar o lamaçal? Se eu ainda estou patinando com coisas pequenas, triviais. Ah, eu sei que eu tenho que levantar para orar, mas a caminha está tão quentinha. Ah, Senhor, eu vou orar aqui mesmo. Está tão gostosinho aqui o cobertor. Ah, que macio. E começa a orar, Senhor, eu entrego a minha vida em suas mãos. Senhor, que tipo de religião é essa? As Escrituras dizem que na Idade Média, na Europa, ao norte, onde caía neve, muitos reformadores saíam de madrugada debaixo da neve de dentro de casa e iam para os seus locais de oração. E neve caía em cima deles lá e eles ficavam em oração. E não saíam daquele lugar enquanto não tivessem a certeza de que tiveram sido aceitos por Deus naquele dia. Meu irmão, se o meu cobertor está me vencendo, imagina Satanás. Se o meu colchãozinho está me vencendo, imagina as hostes do inimigo. Nós não podemos ser presas fáceis. Que tipo de testemunhas nós vamos ser? Tentem imaginar Jó, aquela testemunha. Nos comparemos a ele agora. Será que Deus pode confiar esta obra às nossas mãos? De falar, olha aquele grupo ali. Está nas suas mãos, Satanás.
declarar isso sem o risco de ser exposto e ridicularizado diante do universo? Quantos de nós passaríamos nesse teste? Quantos de nós, nesta manhã, pode ter a ousadia de dizer: Senhor, usa-me como uma testemunha, entregue-me na mão de Satanás hoje e darei um espetáculo ao universo? Quantos de nós poderíamos declarar isso? Se não, o que nós estamos fazendo nessa igreja? Estamos no lugar errado. Hoje é domingo, dia da família. Poderíamos estar jogando futebol, então. Se nós ainda não nos demos conta que fomos chamados para uma batalha sangrenta, onde só os campeões vencerão, é momento de começarmos assim a enxergar. Porque nesse grande conflito no qual estamos inseridos, não há lugar para frouxos e covardes. Os indecisos serão os maiores instrumentos de Deus. É o que a irmã White diz. Os frouxos serão os maiores instrumentos de Deus. Nessa batalha só há lugar para macho, no sentido masculino e feminino, porque tem mulher que é macho também. Ana foi uma mulher que era macho. E Deus procura homens macho. Olha só o que Jó diz dele mesmo, homem. Jó capítulo 3, verso 2, 3. Disse Jó: pereço o dia em que nasci, e a noite em que foi dito: hoje nasceu um homem. Hoje nasceu um homem, macho. Um homem que não se importa com nada, mesmo com a destruição de toda a família. Um homem que não é frouxo, meus irmãos. Um homem que não tem que lutar contra o cobertor, ele já passou dessa fase. Ainda que caiam os céus e a terra, permanecer fiel. É isso que Deus busca, é isso que Deus necessita. Olhem comigo aí, Levítico capítulo 16. Levíticos capítulo 16. O cerimonial judaico poderia ser dividido especialmente no sentido de cerimônias fixas em 7 festividades. 4 festividades primaverais e 3 outonais. As festividades primaverais eram Páscoa, celebrada no dia 14 do mês de Abib. No dia 14 à noite dava-se início então à segunda festa, os pães ázimos. Depois tinha a festa das primícias, uma semana depois. E depois, 50 dias mais tarde, o Pentecostes, festas primaverais. E depois temos as festas outonais. Vocês podem ver em Levítico 23 que tem esse esboço dessas festas. Depois as festas outonais, do dia 1º ao dia 10 do mês 7º, era a festa das trombetas, anúncio do juízo. Depois o dia 10 do 7º mês, era o dia da expiação. E depois, mais tarde, logo depois da festa da expiação, à tarde dava-se início então à festa dos tabernáculos. A Páscoa se cumpriu na cruz. Os pães ázimos naqueles dias também. As primícias, quando Jesus foi ao céu como o molho movido, trazendo uma grande multidão. O Pentecostes se cumpriu no ano 31 ainda, depois da ressurreição de Cristo, 50 dias mais tarde da sua crucifixão, com o derramamento do Espírito Santo. A festa das trombetas se cumpriu nos prenúncios que ocorreram no movimento adventista no seu início. E em 1844, dia 22 de outubro, nós começamos então a festa do dia da expiação. E estamos vivendo hoje um dia simbólico. Simbolicamente falando, de 1844 até hoje, estamos vivendo um dia somente. Porque nos dias de Israel, o dia da expiação era um dia, de manhã até a tarde, o dia da expiação. De 1844 até a vinda de Jesus, até o fechamento da porta da graça, o dia da expiação. Embora sejam vários dias, mas simbolicamente falando, é um dia somente. E o que acontecia naquele dia?
purificação completa dos pecados. Assim como deve acontecer uma purificação completa dos pecados hoje. Então, das 7 festas, 5 já se cumpriram. O dia da expiação está se cumprindo, outra está no futuro. O dia dos tabernáculos. Começa com a festa dos tabernáculos, começará com o recolhimento dos santos durante 7 dias para o céu, pois essa festa era comemorada por 7 dias. Está no futuro. Mas hoje vivemos no dia da expiação. E o que deve acontecer no dia da expiação? Capítulo 16 de Levíticos, verso 29. E isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia, hoje, se fará expiação por vós, para purificar-vos. E sereis o quê? Purificados dos vossos pecados. Então, o dia da expiação consistia em purificar completamente o povo do pecado. Hoje, em que consiste a expiação? Purificar completamente o povo de Deus dos pecados. Isaías 1,16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos seus atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Isso é purificação do santuário. A purificação do santuário consiste em purificar o coração, porque é o pecado que nós cometemos que contamina o santuário celestial. Então, este dia simbólico que estamos vivendo é período para eliminação total dos pecados. Capítulo 16 de Levítico. Olhem aí comigo agora o verso 5. Vamos avançar. 16, verso 5. Podem ler para mim. Pode ler, Daniel. 16, 5. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes, para oferta pelo pecado, e um carneiro, para o holocausto. Pode ler o 6 também e o 7. Arão trará um novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes, e os porá perante o Senhor à parte da tenda da congregação. Pode avançar. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Ou Azazel. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para o bode emissário, ou Azazel, será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário ou Azazel. Ok, então, temos aqui o ápice da expiação. É quando os pecados recebem a sua paga final. Pecado confessado não é pecado extinto, é pecado transferido. Pecado extinto vai ser só depois que eles forem colocados sob Satanás. Todo pecado tem que receber a sua paga. Quando Jesus morreu por nós, ele pagou completamente a dívida, mas ele não extinguiu o pecado com isso. Ele simplesmente criou um conduto ou um mecanismo para que aquele pecado não cobrasse a sua dívida para com o transgressor. Mas esse pecado não teve a sua paga final. A sua paga final será quando ele realmente for colocado sobre Satanás e a penalidade eterna, porque o salário do pecado é a morte, morte eterna, for cumprida em Satanás. Somente aí que vai existir a extinção completa do pecado. E isso acontecia aqui simbolicamente nos dias de Israel. Durante o ano todo faziam-se confissões, sacrifícios, etc. Aqueles pecados eram registrados na cortina, lá dentro do santuário. No dia da expiação, dia 10 do 7º mês, Arão simbolicamente recolhia aqueles pecados, trazia aqueles pecados e colocava sobre a cabeça do bode Azazel, o emissário. Uma vez transferido, aquele bode era enviado ao deserto. E somente quando aquele bode sumia ao longe, era que Israel sentia-se absolvido completamente da condenação do pecado. Olhem aí comigo o verso
20. Foi feito já a expiação, agora o verso 20. 16, 20. Todos estão lá? Capítulo 16, verso 20, pode ler. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Verso 21. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, Azazel, e sobre ele depositará todos os pecados dos filhos de Israel com todas as suas transgressões. E o porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, a terra solitária, e deixará o bode no deserto, em uma terra inabitada. Meus irmãos, temos muitos elementos aqui importantes que têm a ver com o que nós estudamos. Nós temos aqui a missão da última geração, a missão de Jó, a missão que Deus espera que cada um de nós desempenhemos nesse drama final. O homem designado tinha 1 ano inteiro para se preparar. O homem designado deveria ter sã constituição física. Por que sã constituição física? Ele teria que ir tão longe no deserto e deixar o bode a ponto do bode não voltar atrás dele. Então ele tinha que ser mais forte que um bode. Quem conhece bode sabe que o bode é um animal do deserto. Mas esse homem penetrava profundamente no deserto, regiões longínquas. Ele deveria ter sã constituição física para arrastar aquele bode, que o bode não era um cachorrinho que ia passeando. Com certeza ele tentava fugir, e a irmã White fala isso, que o bode tentava fugir, e ele tinha que poderosamente puxar aquele bode sozinho, deserto adentro. Sã constituição mental, porque vocês já imaginaram o peso da responsabilidade nas costas daquele homem? Vocês já imaginaram o que teria acontecido se aquele bode escapa e volta correndo para o acampamento com todos os pecados? A irmã White diz assim, se isso acontecesse, Israel estaria morto. É o que ela diz. Se isso acontecesse, Israel estaria morto. Se o bode escapasse. Coleção Sattler Maguen, página 2 diz isso. Se ele não conseguisse, então o peso da responsabilidade nas costas desse homem era muito grande. Então ele tinha o ano todo para se preparar para aquela missão, tanto fisicamente, tanto quanto emocionalmente, porque a missão era de alta responsabilidade. A missão era de alta responsabilidade. A sua dieta, seu estilo de vida, tudo deveria favorecê-lo para que ele tivesse êxito nesta missão de levar esse bode para uma terra inabitada. E a irmã White diz no Grande Conflito, assim como os pecados de Israel eram colocados sobre a cabeça do bode, Azazel, Jesus colocará os pecados de todos os santos sobre a cabeça de Satanás. E ele será enviado, então, ao deserto. Então, esta experiência que estamos estudando, do homem designado conduzindo um bode para o deserto, é uma ilustração vívida da experiência da última geração. Como é que vai se encontrar a terra quando os remidos saírem daqui? Olhem só Jeremias 4. Jeremias capítulo 4. Aqui Jeremias apresenta a terra durante os 1000 anos. Jeremias capítulo 4. Todos estão lá? Todos estão lá em Jeremias 4? Verso 23. Observei a terra, e eis que ela estava sem forma e vazia. Também os céus não tinham mais a luz. Aqui não é a criação, aqui é o milênio, tá? Não tinha luz. Continuei observando os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam.
Continuei observando, e eis que não havia sobre a terra homem algum, e nem aves nos céus. Terra inabitada, não havia homem. Verso 26, vi também que a terra era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira, ou diante do furor das suas pragas. Então aqui é uma descrição, irmão Maxwell, da terra durante o período do milênio. São as mesmas características que descreviam as circunstâncias do local onde Azazel era enviado. Então, meus irmãos, o bode Azazel que recebia o pecado de Israel representa Satanás, que receberá o pecado de todos os santos. De todos os santos. Porque alguém tem que dar conta desses pecados. Alguém tem que pagar, e Satanás vai pagar por eles. Salmos 7, verso 11. A violência que ele cometeu recairá sobre sua própria cabeça. Apocalipse 14 apresenta a mensagem de 3 anjos. Quem são esses 3 anjos? O povo de Deus, certo? Não é o povo de Deus, esses 3 anjos? Apocalipse 18 apresenta novamente um anjo. E depois dessas coisas, verso 1, vi voar pelo meio do céu outro anjo, e a sua glória encheu toda a terra. É o anjo que se une. É o 4º anjo, ou seja, a acumulação das 3 mensagens angélicas, agora sobre a influência do alto clamor, a mensagem do 4º anjo, que continua sendo quem esse 4º anjo? O povo de Deus, os fiéis. Então, os anjos de Apocalipse 14 representam o povo de Deus. O anjo de Apocalipse 18 representa o povo de Deus. E quem representa o anjo de Apocalipse 20? Apocalipse capítulo 20, verso 1. 20, verso 1. E depois de descer do céu outro anjo, um anjo poderoso, que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, chamado Satanás, por 1000 anos. Os anjos de Apocalipse 13 representam o povo de Deus. O anjo de Apocalipse 18 também representa o povo de Deus. E quem representa esse poderoso anjo que prende Satanás durante 1000 anos? O homem designado, o povo de Deus. O homem designado. Este anjo conduz Satanás ao deserto. Quem é que vai conduzir Satanás ao deserto por sua fidelidade? O povo de Deus. O que é que determina a prisão de Satanás por 1000 anos? É quando o povo de Deus cumprir a sua missão. Quando o povo de Deus cumpre sua missão, Satanás será aprisionado. Satanás será encarcerado por 1000 anos. Então, este anjo de Apocalipse 20, verso 1 e 2, representa os 144.000 que vão conduzir Satanás à prisão. Spatra e Maguen, página 2. A irmã White diz assim: vi enquanto as pragas caíam, e Azazel era conduzido ao deserto. Agora ela faz uma analogia entre a experiência de Israel com os 144.000. Enquanto as pragas caíam, vi que Azazel era conduzido ao deserto, ou Satanás era conduzido ao deserto. E ele lutava violentamente para escapar. Porém, a mão que o levava o segurou firmemente. Se Azazel se Azazel escapasse, Israel perderia sua vida para sempre. É essa. Então, Spalding and Magan, é uma coleção especial. É livro da irmã A White. abreviação é SPM 2.1. Depois você coloca lá no www.writings.org. Depois de toda a obra que ele concluiu, ele chegará à porta do primeiro compartimento
e confessará os pecados de Israel sobre a cabeça do bode expiatório. Não, é o bode expiatório esse? Tá. Então ele colocará suas roupas de vingança. Então as pragas cairão sobre os ímpios. Acho que não é essa não. Então, enquanto as pragas estão caindo, o bode expiatório é conduzido para longe. Ele faz um grande esforço para escapar, mas ele está sendo segurado firmemente pela mão que o guia. Se ele de fato escapasse, Israel teria que perder as suas vidas. Eu vi que levaria um longo tempo para o bode expiatório até que fosse para a terra do esquecimento, depois que os pecados fossem postos sobre a sua cabeça. Viu? Se isso acontece quando? Nas pragas. Então, se Satanás escapa, Israel estaria perdido. Olha só que coisa perigosa. Se o bode escapa, se Satanás escapa, Israel estaria perdido para sempre. Mas o que seria Satanás escapar nesses dias? Vocês acham que tem 144 mil pessoas com uma corrente dessa grossura puxando Satanás? Não. Como Satanás escaparia? Se ele levasse alguém a pecar. Porque a condução de Satanás à prisão é circunstancial. Se ele leva um dos 144 mil a pecar, ao pecado, isto seria equivalente a ele fugir de quê? Do juízo que ele vai sofrer, porque ele vai ser reivindicado. Porque nesse momento Deus aposta tudo nos 144 mil. Se um único deles pecar, o plano da redenção cai por terra, Satanás triunfa. Ou seja, ele não precisa ir por deserto mais, porque ele vai conquistar o reino, Deus se retira do cenário. Abraão e todo o resto não ressuscita. Ninguém ressuscita. E eu não sei o que faria então com Enoque e os que estão no céu, porque eles são súditos daqui, que foram comprados. Será que eles teriam que descer então? Porque eles pertencem a essa raça. É depois do fechamento da porta da graça. Ali, se um pecar, compromete todo mundo. Mas aí já não pecam mais. Já não pecam mais. Já não pecam mais. Deus vai estar conosco até a consumação dos séculos. Essa questão, porque assim, Cristo sai da intercessão. Nós vamos ficar aqui para sermos vencedores por nós mesmos. Nós vamos chegar aí nesse ponto. Nós vamos chegar aí nesse ponto. Isso. Ele só não vai exercer nenhuma influência para nos ajudar, porque isso seria parcialidade. Eu já vi alguns explicando aí do 4 anos, já é mensagem de saúde, mas hoje eu gostei. Olha o que o irmão White fala. Os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, ou seja, sem auxílio, estar em pé na presença de um Deus santo. Suas vestes devem estar santas e imaculadas, o caráter totalmente liberto do pecado, pelo sangue da aspersão, mediante a graça e o seu próprio esforço. Devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Mediante a graça de Deus que nos outorga a vida e o quê? O seu próprio esforço. Devem vencer a batalha. Grande Conflito, página 425. E agora outra citação mais. Grande Conflito, 614. 614. Deixando Jesus o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo, os justos devem viver diante de um Deus santo, mas sem intercessor. Gente, o mesmo que aconteceu com Jó, nenhum auxílio é o mesmo que vai acontecer. O fato de, é uma promessa, eis que estarei convosco, vamos nos sentir confortados com isso, mas Deus não vai exercer nenhum benefício. Quando Jesus estava na cruz, Deus não estava em volta ali? Diz o texto que Deus estava, por um momento ele se afastou, mas ele não interferiu em nada, vai ser a mesma coisa. Ele não vai nos abandonar, no sentido de dar as costas, mas ele não vai mover nenhuma palha em nosso benefício. Pelo seu dirigente esforço, deveremos estar diante de um Deus santo sem intercessor. Olhem comigo aí Isaías 59. Isaías 59. Todos estão lá?
9. 59. Todos estão lá? Verso 15. Sim, a verdade desfaleceu. Quem se desvia do mal, arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu isso. E isso pareceu mal aos seus olhos, porque ele viu que não havia mais justiça. Verso 16. E vendo o Senhor, e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse mais um intercessor. Por isso que não havia mais um intercessor, o seu próprio braço lhe trouxe salvação, e a sua própria justiça te susteve. A sua própria. Grande conflito 425. Mediante a graça e o seu diligente esforço. Sua justiça. Quando a porta da graça se fecha, Jesus para de trabalhar em favor da humanidade. Ele para de trabalhar em favor da humanidade. Eis que eles estão nas suas mãos, Satanás. Não há nenhuma interferência divina, a não ser nos livrar, permitir que não sejamos mortos. Porque senão seríamos mortos. Mas além disso não há nada mais. Nenhum auxílio. E aqui diz o quê? Que a nossa própria justiça vai nos sustentar. Olhem aí comigo Apocalipse 19. Apocalipse 19. Todos estão lá? Apocalipse 19. O último livro. Verso 8. E foi-lhes dado que se vestissem linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças de quem? Dos santos. A justiça de Cristo? O texto diz isso? Não. A justiça de quem? A justiça dos santos. Ezequiel 14 ainda. Ezequiel 14. Todos estão lá? Ezequiel 14. Ou seja, originalmente foi a justiça de Deus, mas ele nos concedeu e passou a ser nossa. Eu vou ampliar isso, eu vou salientar. Eu vou salientar. Ezequiel 14, verso 14. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas suas almas. Por quê? Pela sua justiça. Meus irmãos, hoje é o momento de nós estarmos conectados com Cristo. Mensagens aos Jovens, página 35. É imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é a comunicada. A primeira é o nosso título para o céu, a segunda é a nossa adaptação para ele. Hoje nós temos o privilégio de recebermos a justiça de Cristo comunicada. Comunicada. Mas vai chegar um momento que vai acontecer o que com esta comunicação? Vai se romper. Quando é que esta comunicação vai se romper? Quando a porta da graça se fecha. E aí não existe uma comunicação de justiça mais. Então qual justiça vai nos sustentar? A nossa própria justiça, que outrora foi comunicada. Justo na prática da justiça. Exatamente. Aquela história do azeite na botija, né? Mais ou menos assim. Você busca a santificação, você está aí buscando cada vez mais, vai se enchendo, né? Do poder de Deus, do Espírito Santo. Quando chega nesse momento aí, você está suprido para você atravessar aquele período. E a irmã White, em testemunhos para ministros, a irmã White diz que o azeite também representa o caráter de nós. Não é o Espírito Santo necessariamente somente, mas é o caráter. É o caráter. É a justiça comunicada. É a justiça comunicada. Então poderíamos entender que o Espírito Santo, nesse período de graça, que é o selo o primeiro que nós recebemos, vai colocando em nós essas impressões e ficamos selados para quando houver esse rompimento. Assim permaneçamos.
A irmã White fala assim, era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo somente pela obediência à lei. Então, ele não dependia dessa comunicação. Nesse período de fechamento da porta da graça, esta comunicação que nos traz vantagens vai ser rompida, vai ser como Jó. Deus não estava ali na encolha falando, Jó, olha aí, ó, vai lá, você vai conseguir. Tentando de alguma forma, isso seria jogo sujo. Vocês entendem que isso seria jogo sujo? Exatamente, seria um jogo sujo. Imagina, Deus faz uma declaração para o universo, diante de Satanás e de todo mundo, e depois ele vai na calada da noite, vai lá, não, Jó, vou te dar uma forcinha aqui, tá? Ó, quietinho. Isso seria injustiça. Não, quando Deus falou, ele está nas suas mãos, Deus tirou 100% qualquer tipo de vantagem que Deus pudesse dar para ele. É isso que vai acontecer nesses dias. Nós viveremos diante de um Deus santo sem intercessor. Primeiros Escritos, página 71, diz assim, vi que muitos não sabem o que precisamos ser a fim de estarmos em pé diante de um Deus sem intercessor. O selo de Deus, aí entra o selo, jamais será colocado na testa de um homem impuro. O selo de Deus, só receberá o selo de Deus aqueles que tiverem a perfeita imagem de Cristo. Cortar o cordão umbilical, talvez também é uma descrição. Cortar o cordão umbilical. Meus irmãos, a coisa é mais séria do que a gente imagina. Deus apostou tudo em nós. Vocês conseguem entender a importância disso? Deus disse no céu, é possível guardar a lei. E aí Satanás falou, não é possível. Olha aí quantos não guardaram. Olha aí quantos não guardaram. Não pode guardar a lei. Mas Deus diz, é possível. Olha, eu vou criar o homem e o homem vai guardar a lei. E aí ele cria o homem e o homem faz o quê? Quebra a lei. Ah, não, mas com o passar do tempo e a destruição pelo dilúvio, o homem vai guardar a lei. E aí, o que acontece? Deus destrói a terra pelo dilúvio, surge uma nova raça e eles não guardam a lei. Jesus veio e guardou a lei de fato. E Deus diz, não, agora muitos vão seguir o exemplo de Jesus. E ninguém seguiu o exemplo de Jesus. E a essa altura, como é que está a credibilidade de Deus diante dos anjos não caídos? É desse jeito assim. Porque Deus tem falado uma coisa e tem acontecido outra. Mas aí Deus fala algo que, diante dos seres não caídos, aí sim parece um absurdo. Porque Deus diz assim, olha, eles não conseguiram guardar durante esses 4.000 anos, mas daqui para frente vai guardar. Não guardaram, tudo bem, eles não guardaram durante esses 6.000 anos aqui. Mas aqui quando o mundo estiver no estágio mais degradado de toda a experiência do planeta, no momento em que a imoralidade atingir o seu ápice, a incredulidade atingir o seu ápice, a corrupção atingir o seu ápice, quando o mundo se tornar um viveiro podre, aí eles vão guardar. E aí os anjos, bom, se eles não guardaram antes, como é que eles vão guardar nessa situação mais desfavorável? E Deus diz, ainda falta um detalhe, quando o mundo alcançar esse estágio, eu vou parar de interceder também. Por isso que os anjos estão com toda a expectativa. Por quê? Porque Deus apostou tudo nesse momento. Só que para as coisas ficarem ainda mais inacreditáveis, Deus disse, naquele momento, quando o mundo alcançar esta situação podre, em que seria impossível alguém ter algum bom traço de caráter, eu vou parar de interceder por eles. Vou deixá-los sozinhos. Eu vou entregá-los na mão de Satanás. E o universo, nesse momento, meus irmãos, fica pasmo. Porque eles pensam, mas se eles não conseguiram guardar desde Adão até aqui, com intercessão, o mundo não era tão contaminado, não era tão podre, como é que eles vão guardar
a lei sem intercessão na pior fase da humanidade. Como é que eles vão ser uma garça? Vocês conhecem garça, aquele animal branco, aquela ave branca? Ela é um animal pantaneiro. Quantos aqui já viram uma garça suja? Quantos aqui já viram uma garça suja? É um animal pantaneiro, vive na lama. Mas nunca ninguém viu uma garça com uma pinta de lama. Assim vão ser os 144 mil. Vão viver na fase mais suja desse mundo, porém a sua roupa ou o seu caráter vai ser como a garça. Não vai ter uma mancha sequer. Deus cessará a sua intercessão. E nesse momento o espetáculo vai ser dado para o universo. Deus espera nos 144 mil, meus irmãos. Ele apostou tudo. Ele confiou a segurança do universo. Vocês já imaginaram Deus ter que ficar tolerando Lúcifer como nosso representante aqui embaixo? Vocês já imaginaram o que vai acontecer com esse mundo se Satanás assegurar o completo controle? Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Eu vou lançar. Deus disse que os 144 mil ganhariam a vitória. Deus disse que haveria sim um remanescente. Deus disse, não disse? Mas Deus disse muitas outras coisas que não aconteceram por culpa nossa. Deus disse muitas outras coisas que não aconteceram. Deus até fez juramentos que Ele não cumpriu. Meus irmãos, me faltam as palavras para expressar a seriedade do tempo em que vivemos. Nós estamos brincando na areia, diante de uma grande tempestade que está vindo. A esta altura, era para sermos verdadeiros gigantes espirituais. Era para sermos verdadeiros atalaias, homens e mulheres poderosos. A esta altura, era para nossa sombra estar curando, assim como a sombra de Pedro curava. Se isso não está acontecendo, é porque nós não estamos vivendo como deveríamos estar vivendo. É porque o remanescente está adormecido. Como será a nossa situação quando Deus parar de interceder por nós? Quando Jesus cessar a sua intercessão? Que tipo de espetáculo vamos dar? Se ainda patinamos na pocinha de lama? Irmão Otacílio? Eu penso que é importante salientar para que ninguém tenha assim a tentação de se desesperar vendo uma tarefa monumental assim. É claro que o caráter, ele só vai receber a chuva serôdia depois que tiver tido a chuva temporã e tiver tido crescimento, aí cai a chuva serôdia. A senhora White, porém, diz aqui, em Eventos Finais 186, que o tempo da chuva serôdia, o refrigério, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Então, Deus vai dar uma bênção especial, mas só para aqueles que tiveram a chuva temporã e cresceram. A chuva serôdia é a chuva que cai para amadurecer, não para fazer crescer. Ele já está na estatura, entendeu? Já é perfeito. Então nós temos que agora, sorrateiramente, diariamente, cada um na sua vida pessoal, nós não temos que nos desesperar vendo a altura, porque tem uma escadinha, dia a dia, entendeu? A gente vai subindo dia a dia, não é de uma hora para outra, assim, gente, não vai conseguir, então chuta o balde. Não, dia a dia agora, e quando chegar lá, a chuva serôdia cai para amadurecer e para preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Por exemplo, quando a gente vai para a sauna, a gente aquece, depois a gente entra no chuveiro frio, uma boa, porque a gente está quente, suando, aí é gostoso estar no chuveiro frio. Então Deus não vai nos fazer entrar nesse tempo sem a bênção
esse aquecimento, fogo, a chama do Espírito Santo, a gente vai entrar. Muito bom. Meus irmãos, olha, esse tipo de assunto nunca vai ser promovido dentro da igreja, porque pode causar desânimo. Mas o fato de a pessoa desanimar, a culpa não é de Deus, porque as pessoas esperam ajustes legais nos livros do céu, quando não há um ajuste legal no caráter na terra. Então não existe um atalho para o céu. O caminho é esse mesmo. A renúncia, a decisão, a abnegação. Se o meu trabalho me afasta de Deus, eu deixo o meu trabalho naquele mesmo dia. Infelizmente não existe outra receita, sabe? Não existe outra coisa. A minha vizinha é muito sensual, eu fico caindo em tentação. Se muda. Vai embora, vai para outro lugar. Não existe outra receita. A receita é sacrificarmos tudo aquilo que de alguma forma tem nos separado de Deus. Não tem outra solução. É tomar uma decisão, é fazer alguma coisa. Não é sentar e falar, bom, é muito alto, eu não alcanço. É fazer alguma coisa. Começa a eliminar tudo aquilo que tem te impedido de alcançar aquele objetivo. Tudo. Porque se realmente nós começarmos a pleitear, negociar, nós vamos tentar fazer tudo pela lógica humana. E lógica humana não funciona com Deus. Com Deus é assim, Ele fala, nós obedecemos. Buscar-me-eis e me achareis sinceros de todo o vosso coração. Todo o vosso coração. A porta da graça só se fecha quando Jesus sai do santuário celestial, do Santíssimo. Ele quer saber como nós vamos saber isso. O decreto de morte não? O decreto de morte acontece depois na quarta praga. Na verdade, a gente não vai saber. Só aqueles que conhecem as profecias vão saber quando virem as pragas caírem. Mas isso quer dizer que a porta já se fechou para trás. Então não tem como saber. Até que ponto? Até o fechamento da porta da graça. As conversões gerais? Sim, é porque quando a porta da graça se fecha, não tem como se converter, que Jesus não está mais no céu. Como é que você vê aquela questão da graça fechar para adventistas? Eu não vou nem entrar nesse ponto, não. Então, a porta da graça se fecha. Eu fazia uma relação do fechamento da porta da graça com o decreto de morte. Mas aí as pragas já vão estar caindo nesse período do decreto. Vai dar tempo se eu esperar até esse momento para me converter e correr atrás do prejuízo? Até o fechamento da porta da graça? Você está saindo, aí começa a largar tudo, vou para o campo. Mas aí a pessoa não vai saber. A Bíblia diz que o fechamento da porta da graça é como um ladrão. Ninguém sabe quando vai acontecer. Então não é quando estiver saindo o decreto lá nos Estados Unidos. Não tem nada a ver. Pode se fechar logo depois ou muito depois. Mas vai ser depois. Sim, depois do decreto dominical. Então se eu esperar até sair o decreto lá, e aí quando estiver saindo, eu corro atrás do prejuízo. Mas e se você não tiver tempo? Porque Penso assim. o que acontece? Quando nós nos deparamos com uma situação muito drástica, a nossa tendência é a paralisação. Nós ficamos meio letárgicos. Quer ver um exemplo? Hoje a imagem da besta está sendo formada. E eu creio que ninguém deve duvidar disso. E por que as nossas orações não têm avançado a madrugada e rompido o alva? É letargia. Quando nós nos deparamos com aquela situação brusca, nós ficamos paralisados. E é isso que vai acontecer. Quando sai o decreto dominical, um estado de letargia vai atingir o povo, porque eles vão ficar desesperados. E aí são muitos defeitos, muitos problemas que a vida toda esteve emaranhado com eles, e aí ele vai pensar como? Como é que eu vou me livrar disso? Como é que eu vou me livrar dessa situação? Tantos problemas mal resolvidos, tantas situações difíceis, viciado num monte de coisas, não temperante, cheio de problema de saúde, sem comunhão com Deus. Como que você vai resolver tudo isso assim? Aí entra o desespero e a pessoa acaba se perdendo. Meus irmãos, então, Deus espera no seu povo. Deus espera nos 144 mil. Ele nos deu o privilégio de fazermos parte desse pelotão de elite. Mas para isso acontecer, nós precisamos estar preparados. Precisamos ser como João Batista. Ter sã constituição física, constituição mental e espiritual. Desejar todas as nações na página 100.
se nós não alcançarmos essa estatura, que é a estatura do homem designado, que era capacitado em todas as áreas, nós não podemos cumprir com esse alto chamado. Não existe meio termo, não existe intermediária ou ponto neutro. Ah, eu não quero fazer essa obra. Não, quando você não se propõe a fazer essa obra, você já está fazendo a obra do inimigo. Então, meus irmãos, infelizmente, vocês têm luz. Vocês não são inocentes mais, assim como eu não sou inocente. Ou você encara essa batalha, ou você automaticamente vai fazer parte do outro pelotão. Eu sei que parece desesperador, mas o que é que eu posso fazer? Não tem um terceiro caminho. Satanás e sua fileira. Deus e sua fileira. Não tem uma terceira. Ou você está na fileira de Deus ou na fileira de Satanás. É só escolher. Ah, mas eu não consigo. Não tem outra saída. Se você não consegue, é a outra fileira. Você precisa se apegar a Deus para que Ele dê o devido poder. Mas isso só vai acontecer quando? Quando nós obedecermos a tudo que Ele pede. Tudo que Ele pede. Se é o biquíni que te faz pecar, nunca mais vai na praia. Porque lá você não vai ficar vendo. Se você não vai lá, você não vai ver aquilo que você não quer ver. Se é a glutonaria que te segura, pede a esposa ou um amigo para fazer toda vez o seu prato. Nem vai perto da panela. É hora de começar a fazer o quê? Sacrifícios. Jesus disse que não é fácil. Ele falou que é como fazer o quê? Arrancar a mão. Ele falou, olha, vencer essas coisas é como arrancar a mão, é como arrancar o olho. Isso é algo terrível. E com certeza ali ele não está sugerindo que se faça com anestesia e procedimento cirúrgico. É como se fosse arrancado. Então Cristo entende que remover os desejos é algo difícil, é algo doloroso, mas é algo que nós precisamos fazer. Mas agora eu volto a dizer, se eu estou acostumado a ficar bicudo, simplesmente porque alguém não concorda com o que eu penso, ou não faz o que eu falo, eu já estou me definindo. Se eu simplesmente fico chateado porque eu cheguei em casa e a expectativa era comer um estrogonofe, e tinha só arroz e feijão, e o bico, o que foi, querido? Nada não. Não aconteceu alguma coisa? Não, nada não. Como nós vamos estar preparados para alguma coisa? Nessas coisas tão pequenininhas. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com as que vão a cavalo? Jeremias 12. Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás no bosque do Jordão? Na enchente do Jordão. O que vamos fazer então com a enchente do Jordão? Meus irmãos, é necessário que nesse momento nós cresçamos como verdadeiros gigantes. É chegar nas nossas casas agora com uma disposição totalmente diferente da que tínhamos quando saímos. É sermos como Jesus, inundar a nossa atmosfera, o que nos cerca, com uma influência santa, pura, a ponto de as pessoas não terem coragem nem de fazer uma brincadeira perto de você. Deus está fazendo a nossa força da palavra dele, né? A força, né, está na palavra. O poder ainda está disponível. Oração, jejum, estilo de vida adequado. Vamos tirar os nossos ídolos. Eu sei quais são os meus ídolos, quais eu abandonei, quais eu preciso abandonar. Eu tinha um ídolo muito grande. Quando eu trabalhava na roça, efetivamente eu era muito forte. Eu pesava mais de 100 quilos e não era de gordura. Pegava muito peso e aquilo para mim era um ídolo. Eu vivia sem camisa, com todos aqueles músculos salientes. E quando eu fui para o IEST estudar, eu me deparei com a realidade que aqueles músculos eram um ídolo para mim. E que eu iria me perder se eu não perdesse eles. E eu tive que fazer alguma coisa para sumir com todos eles. E eu dei um jeito e eles sumiram. Hoje eu sou magrinho. Meus irmãos, nós devemos remover tudo aquilo que nos afasta de Cristo. Ainda que isso venha a doer muito. Jesus disse que não seria fácil.
É lutar, é correr, espernear. A esposa do Daniel falou que uma vez ele foi puxar o carro com um trator, e aí ele pegou e amarrou a corda desse tamanhozinho. Aí ela falou, Daniel, é muito curta, bota mais comprido, porque senão eu posso bater na traseira do trator. E ele, não, assim tá bom, dá. E não quis ouvi-la. E aí aconteceu o quê? No primeiro puxão, ela bateu na traseira do trator. E ela falou que ficou muito indignada e saiu correndo para dentro de casa, sozinha. Mas eu falei que não ia acontecer isso, eu falei que ia acontecer, ele não me ouviu. E se acalmou, orou e voltou como se nada tivesse acontecido. E isso é ir para o quarto e espernear quando não concorda. Nós precisamos fazer isso, lutar, sabe? Se eu não consigo lutar ali, o que eu faço? Eu fujo da tentação. Ela correu, ela falou, não, para eu não falar nada demais aqui, eu corro e luto com Deus. É isso que Deus espera que façamos. E se nós não fizermos, não espere que Deus vai nos dar um poder para o qual nós não estamos habilitados. A missão está proposta na Bíblia. Sermos um dos 144 mil. A oportunidade foi dada, o convite foi feito. O processo seletivo está aberto. Os meios estão abertos, disponíveis. Tudo está disponível. Todos os meios possíveis. Só falta agora nos alistarmos. E todos aqui são fortes candidatos. A coisa é séria entre os senhores. Você tem que buscar, quando você crê nisso, tem que buscar poder da oração para avançar. Que Deus possa ajudar a cada um a alcançar esse estágio, meus irmãos. Amém. Vamos concluir então com uma oração. ISO 144 mil. É o que Deus espera que alcancemos. A qualidade daqueles santos que refutarão, pela graça de Deus e mediante o seu próprio esforço, as acusações feitas no céu. Ajuda-nos, querido Pai, a sermos aceitos neste pelotão de elite. Não porque desejamos ter posição no céu, mas porque desejamos ver as acusações que o Senhor tem sofrido refutadas. Toma-nos em Tuas santas mãos, querido Pai, e que nós não voltemos para os nossos lares com a mesma disposição que chegamos aqui neste lugar. Que o Senhor nos ajude a sermos atalaias, homens de aço, a ponto de não sermos atingidos por nada. Que digamos as palavras que os antigos diziam, segundo a irmã White, mais importa morrer do que pecar. Que esta seja a nossa aspiração. Que nada, nem ninguém venha nos mover, nem para a direita, nem para a esquerda. Que não seja a eloquência do pregador, mas sim o assim diz o Senhor que possa nos mover. Nos colocamos em Suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Congresso Missionários Voluntários, membros pela Igreja. Um pequeno grupo que cresceu e não se dividiu. O SoundCloud é tipo YouTube, só que para áudio. Acompanhe nossas gravações no canal do soundcloud.com, soundcloud.com/congresso-mv. Acompanhe nossas gravações, fotos, documentos, vídeos, livros e artigos em congressomv.org/blog.